Capítulo 11. Billy não sabia exatamente o que acontecera com o tornozelo ao derrubar o castelo de cartas de Andrew, mas parecia apenas um pouco pior do que antes. Então, no último dia antes da recepção em sua casa, concluiu que estava bem o suficiente para cavalgar, desde que fizesse isso de lado. Ela não tinha escolha. Se não fosse até os campos a leste monitorar o progresso da cultura de cevada, não sabia quem iria. Mas desmontar era difícil, o que significava que teria de levar um cavalariço com ela, embora nenhum dos dois tivesse gostado da ideia. A última coisa que o cavalariço queria era inspecionar cevada, e a última que Billy queria era ser observada por um cavalariço enquanto examinava a cevada. Sua égua também estava mal-humorada. Para completar o triunvirato dos irritados, já fazia muito tempo que Billy não cavalgava com uma sela lateral, e Argo não gostou nem um pouco. Nem Billy não tinha esquecido quanto odiava cavalgar de lado, mas esquecera quanto doía no dia seguinte quando estava sem prática. A cada passo, seu quadril e sua coxa direita gemiam de dor, somando-se a isso seu tornozelo, em que ainda sentia terríveis fisgadas. Era um espanto que ela não estivesse andando pela casa como um marinheiro bêbado. Ou talvez estivesse. Os criados olharam para ela de um jeito bem estranho quando desceu na manhã seguinte para tomar café. Imaginou que era melhor mesmo estar dolorida demais para voltar para a cela. Sua mãe deixara claro que Billy deveria permanecer em Amber Hall ao longo do dia. Havia 4 Bridgetons em casa naquele momento, ela dissera, e haveria 4 Bridgetons de pé à entrada para cumprimentar e receber todos os convidados. E assim Billy estava entre sua mãe e Georgina há 1 hora, quando a duquesa de Westburg chegou em sua grandiosa carruagem em 4 cavalos, acompanhada de suas filhas, uma noiva, outra não, e a sobrinha. Billy estava entre sua mãe e Georgina às 2h30, quando Henry Maynard chegou em seu enérgico coche, com seu bom amigo, Sr. Reginald McVeigh. E estava entre sua mãe e Georgina às 13h20, quando Felix e Mary chegaram com os vizinhos Edward e Neil Burbank, que eram de boa família e, por acaso, estavam em idade de se casar. Finalmente alguém que eu conheço, resmungou Lord Bridgeton, alongando o pescoço enquanto esperavam ordenadamente que a carruagem de Felix e Mary parasse. O senhor conhece o Burbocks? Perguntou Georgina, inclinando-se para falar com ele, que estava depois da irmã e da mãe. Conheço Felix e Mary, respondeu ele, e então olhou para a esposa ao perguntar, quando os Hawksbys chegam? 1 hora antes do jantar, disse ela sem virar a cabeça. A carruagem começou a parar, e, como a anfitriã perfeita que era, seus olhos estavam à porta, esperando pelos convidados. Pode me dizer por que eles vão dormir aqui? Perguntou ele. Porque será infinitamente mais divertido. Lord Bridgeton franziu a testa, mas, muito sabiamente, decidiu não questioná-la mais. Billy, no entanto, não demonstrou tal controle. Se fosse eu, começou ela, puxando a manga de seu vestido de algodão estampado, iria querer dormir em minha própria cama. Mas não é você, respondeu a mãe asperamente, e pare de se remexer. Não consigo evitar o tecido pinica. Acho que está lindo em você, observou Georgina. Obrigada, disse Billy, desconcertada por um breve momento. Não tenho tanta certeza com relação à parte da frente. Ela olhou para baixo. O corpete drapeado se entrecruzava como um chale. Nunca usara nada parecido, embora sua mãe lhe assegurasse que estava na moda havia vários anos. Seu decote era muito revelador. Levou a mão até o alfinete que segurava o linho perto da cintura. Talvez pudesse ajustá-lo com um pouco... Pare com isso, sibilou a mãe. Billy suspirou. A carruagem finalmente parou por completo e Félix desceu primeiro, estendendo a mão para ajudar a esposa, Mary Maynard, nascida Hawksby. Usava um casaco de viagem de algodão e um chale, que até mesmo Billy podia ver que estavam no auge da moda. Ficavam perfeitos nela, percebeu. Mary parecia animada e alegre dos cachos castanhos claros até as pontas dos pés calçados com elegância. Mary, derramou-se Lady Bridgeton, aproximando-se com os braços estendidos. Você está radiante. Georgina cutucou Billy. Isso significa o que acho que significa? Billy repuxou o canto da boca e deu de ombros. O código universal para eu não faço a menor ideia. Mary estava grávida? E em caso afirmativo, por que diabo sua mãe sabia disso antes dela? Georgina inclinou-se ligeiramente, sussurrando pelo canto da boca. Ela não parece. Bem, se está, interrompeu Billy, também sussurrando pelo canto da boca. Não pode estar de muito tempo.
Billy! Exclamou Mary, apressando-se para cumprimentar a amiga com um abraço. Billy inclinou-se para a frente, falando em voz baixa. Você tem algo para me contar? Mary nem fingiu não entender. Não sei como sua mãe sabe, disse ela. Você contou para sua mãe? Sim. Bem, eis a sua resposta. Mary riu, franziu os olhos azuis típicos dos Hawksbys, da mesma forma que George quando... Billy piscou, apenas por um instante. Mas que diabo era aquilo? Desde quando George tinha o direito de importunar seus pensamentos? Talvez eles estivessem se dando um pouco melhor do que no passado, mas, ainda assim, ele não era uma distração bem-vinda. Mary, lembrou a si mesma. Estava falando com Mary, ou melhor, Mary estava falando com ela. É tão bom ver você, dizia Mary pegando as mãos de Billy. Billy sentiu algo quente e latejante por trás dos olhos. Sabia que estava sentindo falta de Mary, mas não tinha se dado conta de quanto até então. Digo mesmo, falou ela, esforçando-se ao máximo para evitar que a voz falhasse de emoção. Não ficaria bem se desmanchar em lágrimas ali na estrada. Não ficaria bem se desmanchar em lágrimas, ponto. Santo Deus, a mãe provavelmente mandaria chamar o médico antes que a primeira lágrima chegasse ao seu queijo. Billy Bridgeton não era chorona. Ela não chorava. Do que adianta as lágrimas? Ela engoliu em seco e, de alguma forma, recuperou o equilíbrio suficiente para sorrir para Mary e dizer... Cartas não são a mesma coisa. Mary revirou os olhos, principalmente com você, como correspondente. O quê? Reagiu Billy, boca aberta. Isso não é verdade. Escrevo cartas muitíssimo bem. Quando escreve? Retrucou Mary. Eu escrevo a cada 3. A cada 3 semanas, concluiu Billy, mantendo a voz indignada o suficiente para mascarar o fato de que havia mudado a história. Sem falta. Você deveria ir me visitar, disse Mary. Sabe que eu não posso, retrucou Billy. Mary o convidava para uma visita havia mais de um ano, mas era muito difícil Billy ter a oportunidade de se ausentar. Havia sempre algo a fazer na propriedade e, sinceramente, não fazia muito mais sentido Mary ir até Kent, onde já conhecia todo mundo. Você pode, insistiu Mary, mas simplesmente não vai. Talvez no inverno, quando não há tanto o que fazer nos campos, disse Billy. Mary ergueu as sobrancelhas como quem não acreditava muito. Eu teria ido no inverno passado, insistiu Billy, mas não fazia sentido. Você já tinha decidido vir para casa para o Natal. Mary não alterou nem um pouco o ar duvidoso em seu rosto e apertou a mão de Billy uma última vez antes de se virar para Georgina. Meu Deus, acho que você cresceu uns 10 centímetros desde a última vez que a vi. Improvável, disse Georgina com um sorriso. Você esteve aqui em dezembro. Mary sorriu, divertindo-se com a cara fechada de Billy. Vamos todos ser mais altos do que você, Billy. E então virou na direção do marido que apresentava os irmãos Berbrook, a Lord e Lady Bridgeton. Querido, chamou Mary, não acha que a Georgina cresceu bastante desde a última vez que a vimos? Billy conteve um sorriso ao vislumbrar o olhar de mais absoluta incompreensão no rosto de Félix, antes que ele moldasse suas feições com cuidado e um carinho indulgente. Não faço ideia, disse ele, mas se você está dizendo, deve ser verdade. Odeio quando ele faz isso, disse Mary a Billy. Billy não se deu ao trabalho de disfarçar o sorriso dessa vez. Billy, chamou Félix enquanto se aproximava para cumprimentá-las. E Georgina, é tão bom ver vocês novamente. Billy cumprimentou-o com um aceno de cabeça. Permita-me que lhes apresente o Sr. Neil Berbrook e o Sr. Edward Berbrook, continuou Félix, indicando os 2 cavalheiros com cabelo cor de areia ao seu lado. Eles moram a poucos quilômetros de nós, em Sussex. Neil, Ned, estas são a senhorita Sibylla Bridgeton e a senhorita Georgina Bridgeton, amigas de infância de Mary. Senhorita Bridgeton, falou um dos Berbrooks, curvando-se sobre a mão dela. Senhorita Georgina. O segundo Berbrook repetiu os cumprimentos do irmão. Depois se endireitou e abriu um sorriso, um pouco ansioso. Ele a fazia lembrar de um cachorrinho, concluiu Billy, cheio de ânimo e disposição. Meus pais já chegaram? Perguntou Mary. Ainda não, respondeu Lady Bridgeton. Nós os esperamos antes do jantar. Sua mãe preferiu se vestir em casa. E meus irmãos? Vêm com seus pais. Suponho que faça sentido, observou Mary, meio resmungando. Mas Andrew bem que poderia ter vindo a cavalo antes. Eu não o vejo há séculos. Ele não está montando muito no momento, contou Billy, por causa do braço, você sabe. Isso deve estar deixando Andrew maluco. Acho que estaria, se ele não fosse tão bom em explorar o ferimento ao máximo. Mary riu e passou o braço pelo de Billy. Vamos entrar e colocar a conversa em dia. Ah, você está mancando. Um acidente bobo, falou Billy, dispensando a preocupação de Mary, com um aceno de mão. Estou quase boa. Bem, você deve ter muito que me contar. Na verdade, não, disse Billy enquanto subia as escadas do pórtico.
Nada mudou por aqui, não de verdade. Mary lançou-lhe um olhar curioso. Nada? Fora Andrew estar em casa, continuou tudo exatamente como sempre. Billy deu de ombros, perguntando se a tamanha monotonia deveria desapontar a amiga. Talvez estivesse passando um pouco mais de tempo com George, mas isso dificilmente contava como um acontecimento. Sua mãe não está tentando casar você com o novo vigário? Provocou Mary. Não temos um novo vigário, e acredito que ela esteja querendo me casar com o irmão de Félix. Billy inclinou a cabeça. Ou com um dos Burbocks. Henry está praticamente noivo, contou Mary assertivamente. E você não quer se casar com um dos Burbocks. Confie em mim. Billy olhou meio de lado para ela. Conte-me. Pare com isso, divertiu Mary. Não são nada libidinosos, ou mesmo interessantes. São adoráveis os dois, mas tão sem graças quanto uma bengala. Venha, vamos para o meu quarto, chamou Billy conduzindo-as para a escada principal. E você sabe, acrescentou, principalmente para contrariar a amiga. Algumas bengalas, na verdade, são bastante ornamentadas, não os Burbocks. Por que se ofereceu para trazê-los então? Sua mãe implorou. Ela me enviou uma carta de 3 páginas. Minha mãe? Ecoou Billy. Sim, com adendo da minha. Billy estremeceu. A força coletiva de Lady Hawksby e Lady Bridgeton não podia ser facilmente ignorada. Ela precisava de mais cavalheiros, continuou Mary. Não acho que previa que a duquesa de Westburg traria suas 2 filhas e a sobrinha. E, de qualquer forma, Neil e Ned são muito gentis. Serão ótimos maridos para alguém, disse lançando a Billy um olhar astuto, mas não para você. Billy concluiu que não havia por que tomar aquilo como uma afronta. Não me vê casando com alguém gentil? Não a vejo casando com alguém que mal consegue ler o próprio nome. Ah, por favor. Está bem, estou exagerando, mas isso é importante. Mary parou no meio do corredor do andar de cima, forçando Billy a parar ao lado dela. Você sabe que a conheço melhor do que ninguém. Billy esperou enquanto Mary a encarava com um olhar sério. Mary gostava de dar conselhos. Billy normalmente não gostava de recebê-los, mas fazia tanto tempo que não via a melhor amiga que dessa vez poderia ser paciente, concluiu. Serena, até. Billy, preste atenção, disse Mary com estranha urgência na voz. Você não pode tratar a questão do casamento de maneira tão leviana. Uma hora terá de escolher um marido, e vai enlouquecer se não se casar com um homem de inteligência pelo menos igual à sua. Isso pressupondo-se que eu me case com alguém. Ou, Billy não acrescentou, pressupondo-se que ela de fato tivesse opções de candidatos a marido. Mary recuou. Não diga isso, é claro que você vai se casar. Só precisa encontrar o cavalheiro certo. Billy revirou os olhos. Mary havia sucumbido havia muito tempo àquela doença que parecia afligir todos os recém-casados. O anseio fervoroso em ver todos os outros felizes e casados. Provavelmente vou me casar com Andrew, opinou Billy, dando de ombros. Ou Edward. Mary olhou para ela. O que foi? Finalmente perguntou Billy. Se diz isso assim, falou Mary com total descrença, como se não importasse qual rosto que verá no altar. Acho que não deve se casar com nenhum deles. Bem, não me importo. Eu amo os dois. Como irmãos. Santo Deus. Já que pensa assim, poderia muito bem se casar com George. Billy parou de modo abrupto. Não seja tola. Ela, casar-se com George, era ridículo. Sinceramente, Mary, disse ela sibilando, não é algo que nem com que se possa brincar. Você disse que tanto faria qualquer um dos meus irmãos. Não, você disse. Eu disse que tanto faria se fosse Edward ou Andrew. Realmente, Billy, não entendia por que Mary estava tão chateada. Casar-se com qualquer um dos irmãos dela teria o mesmo efeito. Billy se tornaria uma Hawksby, e ela e Mary seriam irmãs de verdade. Billy achava isso maravilhoso. Mary bateu a mão na testa e gemeu. Você é tão pouco romântica. Não vejo isso necessariamente como um defeito. Não, resmungou Mary, é claro. A intenção de Mary era fazer uma crítica, mas Billy apenas riu. Alguns de nós precisam ver o mundo com praticidade e bom senso, mas não às custas da própria felicidade. Durante bastante tempo, Billy não disse nada. Sentiu sua cabeça se inclinar ligeiramente para o lado e estreitou os olhos, pensativa, enquanto observava o rosto de Mary. A amiga queria o que era melhor para Billy, e ela entendia isso, mas Mary não sabia o que era melhor. Como poderia saber? Quem é você para decidir o que é a felicidade de outra pessoa? Perguntou Billy de forma tranquila. Billy se certificou de usar palavras gentis, o tom sem nenhuma grosseria. Não queria que Mary se sentisse atacada pela pergunta. Não queria que a pergunta representasse isso, mas queria que Mary pensasse a respeito, que parasse por um momento e tentasse entender que, apesar da profunda amizade, elas eram pessoas fundamentalmente diferentes. Mary ergueu os olhos, magoada. Eu não quis. Sei que não, assegurou-lhe Billy.
Mary sempre ansiara por amor e casamento. Gostara de Félix desde o momento que conhecera, aos 12 anos. Quando Billy tinha 12 anos, tudo o que se preocupava era a ninhada de cachorros no celeiro e se conseguiria escalar o velho carvalho mais rápido que Andrew. Verdade fosse dita, ainda se preocupava com isso. Seria um grande golpe se ele alcançasse o galho mais alto antes dela. Não que fossem testar isso em breve, com o braço dele e o tornozelo dela naquele estado, mas ainda assim, nessas questões eram importantes. Não que Mary algum dia fosse ver as coisas desse jeito. Sinto muito, disse Mary, o sorriso um pouco tenso. Eu acabei de chegar, não tinha o direito de ser tão enfático. Billy quase perguntou se isso significava que Mary tinha planos para sê-lo depois, durante a visita, mas não falou nada. Que comedida, quando ela ficara tão madura. Por que está sorrindo? Perguntou Mary. O quê? Não estou sorrindo. Ah, está sim. E porque Mary era sua melhor amiga, mesmo quando tentava lhe dizer como viver a vida, Billy riu e deu o braço a ela. Se quer saber, eu estava me congratulando por não ter feito um comentário irônico sobre o que você disse. Que comedida, disse Mary, ecoando precisamente os pensamentos de Billy. Eu sei, pouquíssimo usual da minha parte. Billy inclinou a cabeça em direção ao fim do corredor. Podemos seguir logo para o meu quarto? Meu pé está doendo. É claro, como o machucou? Billy sorriu de forma irônica, voltando a andar. Você nunca vai acreditar quem acabou sendo meu herói. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!